Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Oi, gente, estamos começando mais um Café com Flávia e sempre, como eu digo, né, trazendo pessoas relevantes e que têm coisas interessantes para contar. E hoje eu estou trazendo o Valdeci Santana. Ele é escritor, colunista, contista e cronista. E também ele estudou muito sobre o Afeganistão, que hoje a gente está vendo aí o tempo inteiro, né, na mídia, o que está acontecendo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você falasse um pouquinho e te agradecer pela presença. Muito obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui, né, curtindo essa manhã gostosa, a gente falar do que eu gosto muito, que é livros, né, e falar de literatura para mim é maravilhoso. É um prazer imenso poder ter essa oportunidade de bater esse papo. Então, Valdeci, vamos começar você contando um pouquinho como é que foi essa sua trajetória até chegar a escrever e, claro, né, os desafios todos. Olha, no Brasil, eu acho que assim, por falta de incentivo, eu acho que muito material bom, humano, acaba se desanimando de escrever e tal, pela falta de incentivo em produção de escrita, eu digo, né? Eu comecei utilizando a leitura como meio de passar tempo, até porque família pobre, na época nem televisão tinha, a gente não tinha televisão. Você é daqui de Batatais mesmo? Não, eu sou de Minas Gerais, sou de Campina Verde. Só que rodei muito, meu pai era retireiro, trabalhava em fazendas, então a gente foi parar no Pará, lá no Nossa. Pará, foi quando eu fui pegar mesmo o gosto pela leitura, né? Como não tinha muita distração, você morar numa fazenda longe da civilização, então minha mãe tinha levado um baú cheio de livros, gibi e tudo mais, e eu comecei a consumir aquele material. Chegou uma hora que acabou o baú, demais, você leu o baú inteiro. Exatamente. E aí, do fundo do baú, tinha um caderninho e eu comecei a escrever histórias para que eu pudesse ler depois para o meu irmão. Você tinha que idade nessa época? 10, 11 anos. Olha só. E aí eu comecei a escrever e comecei a... quanto mais eu escrevia, aquilo parece um vício, que é até hoje, quanto mais você escreve, mais você quer escrever. E aí depois, a partir disso aí, eu comecei a participar de concursos de redação, mas nada profissionalmente, pensando em viver de escrita como eu vivo hoje. Em 2013, eu tinha já escrito um material, que era o livro As Palavras do Homem de Bigode Quadrado, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí eu tinha rabiscado ele tudo, e a minha esposa começou a me pressionar para eu divulgar esse livro, para eu publicar e tudo mais. Mas antes disso, você fez faculdade? Não, hoje eu faço faculdade, mas de caminho totalmente oposto à literatura. Você não fez letras, não fez nada? Não. Olha. E aí eu comecei, até
fui atrás, por exemplo, nesse livro, As Palavras do Homem de Bigode Quadrado, eu fui atrás na época. Hoje em dia tem Google como ferramenta, na época não tinha sequer internet, eu tinha tudo em livros e tudo mais. Fui atrás de professores tradutores, porque eu tenho muitos discursos do Hitler no meu livro e tudo mais. Esse aí foi o primeiro livro que você escreveu? Livro, isso, em 2013. Eu mandei para a editora, enrolei minha esposa durante um ano, e aí eu mandei para a editora. Eu vi uma notícia num jornal que essa editora Multifoco ela estava despontada como uma das editoras que mais tinha publicado naquele ano. Eu falei, bom, se é para tomar um não, vou tomar um não dela. Já toma da melhor. E aí eu peguei, hoje em dia, Flávia, existe duas formas de... Tem muita gente que não entende isso, eu falo isso nas palestras. Tem duas formas de se publicar livro no Brasil, que é uma forma você custeando, né, que os preços são altos demais, e outra forma é você enviando seu material, a editora analisando e estudando a possibilidade de apostar no seu trabalho. E eu, obviamente, apostei por essa de enviar para a editora. E aí deu certo imediato? 2, 3 semanas depois eu estava assinando o contrato com a editora. Nossa. E aí, de lá para cá, em 2013, basicamente eu tenho vivido só de livros, né? Que a gente, através da editora, eles começaram agora, esse ano, eu comecei a escrever contos, que na verdade eu tinha muita dificuldade em escrever contos, eu prefiro um material com paginação mais extensa, que conta uma história, Exatamente. Né? E aí eu comecei com conto porque abre muito concurso de conto para escritores, contistas. Olha, é uma informação que eu não sabia. Eu entrei nessa daí, esse ano eu consegui passar em 4 concursos aí, eu comecei em janeiro a escrever o meu primeiro conto. Meu primeiro conto foi selecionado, eu até quero mencionar aqui, foi selecionado para a antologia Heroínas Negras, da Cartola Editora. E aí eu comecei a escrever alguns contos e comecei a ser contemplado, selecionado para a antologia, premiado. Também me interessei, foi uma via que agora eu tô seguindo uma via dupla, né? Que é conto, tripla na verdade, conto, crônica e o romance. Os seus romances, você estava falando aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eles têm um fundo histórico real. Como é que é isso? Sim, eu gosto de escrever, o que me atrai é um cenário ambientado na realidade, né? Eu pego, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, eu conto a Segunda Guerra Mundial vista entre 1937 e 1945, de Berlim, né? Vista com o olhar de 2 garotos de Berlim. Então, tudo o pano de fundo é totalmente real. E o que eu incremento ali, obviamente, é o romance, que é a questão fictícia, né? Que faz tudo. Porque o romance sempre atrai, né? Assim, as pessoas gostam de ver a história, a ficção, né? Mas quer dizer que toda a sua ficção, ela tem um fundo real, né? Sim. Eu acredito que na grande maioria dos romances, eles são utilizados, ou a história em si ela é só um bastão que se utiliza para contar um pano verdadeiro, né, que está ali. Tem muito, hoje em dia, eu acho que muita gente que não lê tem aquela imaginação de que vai ser igual, eu costumo dizer, igual a novela mexicana. Um enredo assim, tipo, o Joãozinho conhece a Mariazinha, os dois se separam e no fim... Se encontram novamente e são felizes para sempre. Exatamente. O romance em si, até mesmo Shakespeare, que contava mais esse lance, colocava muita questão incluída ali, questão histórica incluída, né? Então, eu acho que todo o romancista, o que ele mais gosta é de colocar um fundo real, né? Às vezes mais explícito e às vezes mais camuflado. E aí, hoje em dia, a gente está vivendo, né, essa questão do Afeganistão, muito fortemente, da retomada do Talibã. E você tem um livro que é Dia Vermelho, que foi escrito
em outra época, mas que você também pesquisou sobre o Talibã. Você podia contar um pouquinho aqui para a gente? Porque é muito interessante, né? Você ter um livro nesse momento aí que a gente está revivendo, né? Essa história. Olha, Flávia, é o seguinte, quando eu acabei de escrever o livro Dia Vermelho, eu imaginei que fosse, pronto, escrevi uma coisa que ficou lá no passado, que jamais vai acontecer. E aí, esses dias, a gente se depara com a cena lastimável do Talibã retomando o país, né? E parece que como se eu tivesse aberto novamente o meu livro, né? E é difícil você desvincular a história do Afeganistão do Talibã, porque a relação de sofrimento imposta àquele povo, ela está muito interligada às tantas invasões, porque lá o Afeganistão até ele é conhecido como um cemitério de império. Morreu lá o Império Britânico, o Império Russo e agora o próprio Império Americano. Todas as vezes que o Talibã assume, ou qualquer outro império assume aquele país, ele impõe uma nova doutrina que quase sempre fere demais os costumes e, consequentemente, os direitos humanos. Né? Ô Valdeci, você estava me falando que para você escrever esse livro, né, você teve contato com um casal. Conta um pouquinho para nós aí como é que foi essa sua experiência, o que você pôde apreender sobre a vida no Afeganistão, sob o regime do Talibã. Uma das coisas que eu cito é que nascer mulher no Afeganistão sob o regime Talibã é conhecer, eu acho que, os portões do inferno. Porque, assim, nesse casal que eu conheci, que ainda tem uma relação, eles moram aqui no Brasil eles já são modernos, já são mais ocidentais, né? Mas eles têm os parentes, os pais que viveram sob as duras imposições do Talibã, né? Me passaram, por exemplo, eu cito no meu livro, uma lista de proibições do Talibã impôs à população. Então, para você ter ideia, eu acho que é até duro você falar isso para uma mulher. A mulher, por exemplo, é proibida de usar salto, proibida de pintar a unha. Se tiver um dedo pintado, ele é amputado. A mulher não pode sair à rua sem a companhia de um maran, né, que eles falam, que é uma companhia masculina, seja um filho, seja um tio. A mulher mesmo, ela acaba sendo uma escrava do lar, e até os seus filhos não tem o respeito. Aquele respeito de uma mãe. Não, é uma mulher cuja única obrigação é a reprodução. De ter filhos. Então, assim, tem uma série de imposições. Por exemplo, não se pode emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, cultuar a imagem, ou seja, se trabalhar, não pode trabalhar. Não. Tem estudar, até aliás, de né? De forma alguma. Tem até um caso que eu cito no meu livro, que lá as mulheres, elas se matam muito, elas usam muito o óleo de cozinha, porque elas falam que o óleo, o suicídio é mais certo com o óleo de cozinha, porque ele gruda mais no corpo e tal. E elas ateiam fogo no próprio corpo, e aconteceu, isso é um fato real que eu cito de maneira fictícia no meu livro. Um médico que estava passando, viu uma mulher incendiada, e ele foi tentar socorrer o Talibã, não deixou. Parou porque um homem, mesmo sendo médico, ele não pode tocar, despir uma mulher. Então lá, por exemplo, a mulher, muitas morrem em partos, um dos países onde mais tem parteira ainda é o Afeganistão, porque um médico ele não pode ter esse contato com uma mulher. A gente não dá para entender que vivendo hoje, 2021, a possibilidade de retomar todos esse atraso, vamos dizer, né? Porque a mulher lá é um animal. Exatamente. É um animal, e é muito triste a gente aqui, né, distante, saber o que vem pela frente, né? Por isso que a gente viu aquelas cenas chocantes do avião, que todo mundo queria sair de lá, né? Eu acho
eu até faço um comparativo do governo Hitler, né, do governo nazista com o Talibã. Sempre os dois eles colocam a mulher bem abaixo, né? A figura feminina ela é sempre colocada, sempre que há um extremismo, é colocada a figura feminina só como um objeto de reprodução. E eu concordo, o seu pensamento é o mesmo meu, de que em pleno ano 2021, a evolução das tecnologias e tudo, a gente tem que acompanhar uma cena daquela onde um grupo invade um país e as pessoas querem pular em asa de avião, ou seja, o desespero das pessoas, né? Tão grande que ela prefere morrer, Exatamente. como você acabou de falar do suicídio, do que ficar lá e se sujeitar, né, a esse controle. Tanto é que em 92, quando, se eu não me engano, 92, quando o Talibã chegou de verdade com todas as comitivas talibã no país, eles foram recebidos com chuva de arroz, Zendabad Talibã, que significa bem-vindo, vida longa ao Talibã. Então foram bem recepcionados porque tinha uma maioria conservadora no país que acreditava que o Talibã ele ia retomar os velhos costumes e iam, tipo assim, lutar contra principalmente a interferência do Ocidente no país. Hoje, acredito que aquelas mesmas pessoas têm os seus filhos pulando em asa de avião tentando sair daquele país. Que não querem se sujeitar a ter esse controle enorme, porque além das mulheres também, os próprios civis sofrem também porque tem eles não têm uma autonomia, né? Eles são o tempo inteiro barrados e as pessoas monitorados e etc, né? Exatamente. Por exemplo, esse casal de amigo meu, eles não têm condições de voltar no país agora, por exemplo, porque eles são totalmente ocidentais agora, já vive, já pegou, ambientou aqui, embora ela mesmo use sempre os trajes, a burca, trajes mais hijab e tudo mais, só que eles já são, vamos dizer assim, eles já não se sentem mais naquele lugar. Se ele chegar lá, por exemplo, o esposo dela, ele não usa mais barba. Lá, sob o regime talibã, você tem que ter a barba 2 dedos abaixo do queixo. Se não tiver, você vai preso até a sua barba crescer na altura que eles considerem suficiente para você andar. A gente aqui no Ocidente nem consegue enxergar, né, essa vida que eles levam lá. Mas vamos falar de um pouquinho do seu outro livro, O Rei da Grécia, que você retrata o Brasil pós-abolição, né? E a iniciação do negro na política. Conta um pouquinho sobre esse livro, como é que é a sua visão da representatividade do negro na política? Olha, Flávia, em primeira mão, que eu estou mencionando oficialmente o Rei da Grécia, porque eu vou lançar ele agora. Ah, sim! Ele é primeira mão. É bom que já aguça as pessoas, a curiosidade, e elas vão querer conhecer. Exatamente, vocês estão conhecendo em primeira mão aqui no programa. O Rei da Grécia, eu faço uma narrativa, já começo no dia da abolição, né? 13 de maio de 1888, que até se me permite falar, está chegando o dia da independência, mas eu considero 13 de maio de 88 o ponto-chave mais importante na nossa história do que a própria independência, porque eu acho que foi quando realmente o Brasil ficou conhecido como uma nação. O Brasil foi o último país a libertar os escravos, né? Então, aquilo realmente mudou drasticamente o nosso destino, né? E ele fala sobre a iniciação do negro na política. Já era um cenário, o negro recém-escravizado estava marginalizando nas ruas, né? Até que já foram impostas leis contra os negros que ficavam, contra os vadios, na verdade, que naquela época eram os recém-escravizados. Então, hoje, eu acho que devido ao racismo e tudo mais, ainda há uma inibição do negro ainda se jogar na política.
Mas eu acho que tem muitas lideranças aí que estão colocando já a cara, que já tem demonstrado mais uma participação maior, né? Eu tenho visto isso também. É um processo lento, né? Até porque, como eu disse e repito, o Brasil foi o último país a libertar os escravos, então os resquícios, ele ainda sopra por muito tempo. Então é um processo que é lento, mas eu acredito que tá acontecendo. Está evoluindo, eu também vejo isso e a gente fica feliz de poder ver essa evolução, né? Sim, eu mencionei a questão do racismo porque eu acho que o racismo, ele existe, mas ele não é totalidade. Eu não acredito muito que são vários lapsos de racismo, ou seja, explode uma granada de um ato racista aqui, mas dentro a grande milhões maioria de pessoas que detestam eu concordo. essa violência, né? Bem falado, porque a gente sempre olha por um viés, né? Então é bom quando você traz esse viés, que sim, que hoje tem uma evolução, tem um respeito, né? E as pessoas olham independente de cor, raça, né? Assim, por exemplo, eu acho que um homofóbico, um racista, ou qualquer outro ista que exista, ele não está representando a maioria. A maioria. Eu acho que... e as pessoas hoje em dia, elas colocam como se um ato ele representasse todo mundo. Então, raramente você vê atos... Eu cravo que existe o racismo e ele tem que ser combatido, mas ele não representa, eu acho que a grande maioria. A visão da maioria. Muito bem falado. Valdeci, hoje a gente vive, né, a era digital. Você trouxe a sua história, que você se desenvolveu lendo. Como é que você está vendo as crianças em relação à leitura e à questão da era digital? Flávio, eu sou muito crítico com referência à criança, porque é o seguinte, eu cresci num ambiente totalmente hostil, quando você se fala em pobreza extrema e tal, e mesmo assim eu sempre fui atrás de seguir livros e tudo mais. Hoje em dia eu ouço muitas pessoas falarem assim, o livro eu não tenho tempo para ler. Mas eu acho assim, o dia tem 24 horas. Você usa essas 24 horas de acordo com aquilo que você acha que tem importância na sua vida. Então, quando a pessoa me diz que não tem tempo para ler, eu vejo que ela está me dizendo que ela não acha a leitura importante. E se você é criado num ambiente onde não existe um livro, os teus filhos, eles são os seus reflexos. Lá em casa, tem mais livro do que móveis. Então, os meus filhos, eles absorvem o livro o dia todo. Então, até o menorzinho, ele gosta de escrever uma poesia e tudo mais. Ah, já? Já está querendo escrever. Eu acho que é reflexo. Eu acho que os pais, hoje em dia, já tem que tentar passar para os filhos a questão da leitura. O quão a gente aprende a ler da mesma maneira que a gente aprende a mastigar. Ou seja, para a gente mastigar o conhecimento que está vindo para a gente. A leitura nada mais é que isso. Você aprende a ler, é um dos primeiros ensinamentos na escola, é aprender a leitura. Ou seja, é porque é a partir dali que vai entrar o seu conhecimento. Eu acho que a gente tem que utilizar mais essa via, né? Concordo que é a leitura. Com você. Eu acho que hoje está pouco valorizado a questão da leitura e super valorizada a questão digital. Quer dizer, a pessoa não tem tempo para ler, mas eu garanto que ela fica no celular muito mais horas do que ela deveria. Exatamente, eu tenho um contrato com a Amazon e a Amazon eles têm apelado muito para a questão do mundo digital, né? Eles têm colocado, disponibilizado plataformas, então você lê hoje, você baixa no celular. Então aquela pessoa que gosta de ficar no celular, tem gente que não gosta muito de abrir um livro, que já não é meu caso, eu prefiro comprar o livro, abrir, sentir até o cheiro, né? Eu também. Mas aquela pessoa que gosta de celular tá num voo, tá alguma coisa, baixa aplicativo de leitura, que é o que mais tem. Hoje em plataforma de e-book, em forma de e-book. Mas eu acho que mais do que a tecnologia, eu acho que é mais um desinteresse mesmo, sabe? Eu converso com pessoas
que não leu um livro por ano, não leu um livro por ano. E aí como que uma pessoa dessa, por exemplo, hoje a gente vê, eu vou só dar um exemplo, a gente vê muitos debates políticos em redes sociais, tudo, e como que eu fico meio assim, meio com o pé atrás, quando eu vejo uma pessoa que não lê um livro a cada 2 anos sequer, tentar debater uma questão que se exige, onde se exige o máximo de conhecimento possível. Então eu fico um pouco com o pé atrás, é uma opinião minha. Eu sei que muita gente desses que não leem um livro a cada 2 anos, de repente não vai concordar, mas é uma opinião desse simples mortal aqui. Bom, eu sou uma apaixonada por leitura, né? Então eu leio mais ou menos uns 2, 3 livros por mês, às vezes dá mais tempo, eu leio mais, às vezes menos, mas e eu concordo com você que o ambiente faz a diferença, né? Bom, Valdeci, nosso tempo está até terminando, foi tão rápido, mas eu queria falar um pouquinho sobre como é que você está vendo o pós-Covid, porque a gente sabe que um dos setores mais afetados foi o setor cultural. E como é que você está enxergando a retomada do setor cultural pós-Covid? Olha, Flávia, é triste. Por exemplo, o meu livro ele vendeu mais agora durante a pandemia, porque as pessoas estão em casa, então elas começaram a consumir mais livro, ouvir mais música e tudo mais, né? Só que a questão cultural, que está... Geralmente as produções artísticas, culturais, elas necessitam de público, né? Então elas ficaram paradas, e eu estava até conversando com um colega que disse que acredita que vai ser a última a voltar, né? A última plataforma a voltar, que seria a área da cultura. Shows. Exatamente, shows, né? Então, um teatro. Acredito que muito material bom venha a aparecer agora, porque assim, nesse tempo de intervalo, esse intervalo forçado, né, que tivemos, os artistas tiveram tempo para produzir conteúdo cultural, produzir, né? Se renovar, exatamente, né? Se reciclar. Então, produziu, por exemplo, eu acho que quem escreve peça teatral teve um tempo maior de se reciclar, de se aprimorar, de produzir mais conteúdo. Eu acho que agora vem uma chuva pós-pandemia. Eu acho que até a nossa vida social e a nossa vida cultural vai ser marcada aí pelo antes pandemia, né, e o pós-pandemia. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então eu queria que você deixasse uma mensagem final para nós. Eu queria agradecer demais pelo convite, agradecer imensamente a você. Eu costumo me dirigir ao leitor como paciente leitor. Então, a você, paciente leitor, que segue meus escritos, seja através de coluna, livros, contos, etc. Vocês são os responsáveis por eu escrever novas palavras todo dia. Então, eu tenho que agradecer imensamente e dizer para vocês: consumam material. Não precisa ser o livro do Valdeci, não. Consuma livro, consuma literatura e passe isso para a sua prole, seguir essa via de conhecimento que você só tem a ganhar. Valdeci, eu não li ainda nenhum livro seu, mas eu faço questão agora, viu? Você aguçou a minha curiosidade. Quero te agradecer, foi muito bom a gente estar batendo esse papo. E, gente, semana que vem tem mais. Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo.
LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, LaborMed Centro, 3761-6066. Unidade 2, LaborMed Fórum, 3761-8555. Unidade 3, LaborMed Hospital, 3761-3311. E a Unidade 4, LaborMed Altinópolis, 3665-3422. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Real Supermercados, completo para você. Sorvete? É de dar água na boca. E se for Estambark, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene e ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolés de fruta, ao leite, tuzinho, sundae, pote 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambark. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Crudite, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambark. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios.